Tá gravando? Que ótimo. Olá, tudo bem com vocês? Que ótimo, espero que estejam muito bem. Agora, nós vamos fazer a correção das atividades de língua portuguesa. Não esqueçam, ó, colocar o acento, hein? Você já sabe o que vai acontecer se eu encontrar no caderno de vocês a palavra que não tem acento, hein? Nós já falamos sobre isso, já falamos como as palavras elas mudam de sentido quando você coloca ou não o acento. Ou se de repente você coloca o acento numa posição diferente, muda o sentido da palavra também. Não é verdade? Já conversamos sobre isso lá na sala. Então vamos corrigir aqui as atividades de língua portuguesa. Como vocês podem observar, são essas páginas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 e 45. Todas essas páginas aqui. O que é que eu pedi para vocês fazerem nas atividades de língua portuguesa? Basicamente, leitura e interpretação de texto, tá certo? Na página 36, o texto era Insetos no Cardápio. Espero que vocês possam ter lido, né, o texto. Tem alguns. Ele está falando aqui que em alguns locais, por exemplo, em alguns locais do. Não só do. Além do Brasil, é claro, em alguns outros locais do mundo, se utiliza os insetos para comer. Não tem essa questão do acesso as proteínas, as carnes, como a gente come aqui, carne bovina, carne suína, aves, peixes. Então tem alguns locais que comem insetos, né, até como uma forma de poder fazer a ingestão dessas proteínas, para poder manter o corpo. Um exemplo recente que eu vi, foi um documentário que passou na televisão, foi o consumo, por exemplo, aqui, claro que a gente está falando de insetos, mas eu vou trazer só um exemplo de questão de consumo de proteína. O consumo lá no Marrocos, né, que fica no continente africano, o consumo de caramujo. Olha só que coisa curiosa. Esse caramujo que a gente tem às vezes tem no quintal, eles fazem o consumo. É claro que criados dentro do cativeiro, né, controlando essa questão também das doenças, né. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não consome porque a gente sabe que ele traz doenças para o nosso organismo, né? Mas lá no Marrocos eles fazem consumo. Como é que é feito? É colocado dentro de uma bacia, né? Aí você vai lá na feira, você escolhe quais os caramujos que você quer comer, coloca-se água quente e aí você com um palitinho lá você vai comendo. É uma situação. Eu não comeria, né? Talvez seja porque eu tenha carne na minha casa, daí eu não queira comer, né? Mas é uma questão cultural. É uma questão daquele ambiente, aquele ambiente faz o consumo, lá no Marrocos. Como vocês podem observar no texto, algumas pessoas fazem o consumo de alguns tipos de insetos. A gente não precisa pensar muito longe. Algumas comunidades indígenas, e o que eu posso falar aqui para vocês, algumas comunidades indígenas do Amazonas, por exemplo, eles fazem consumo de alguns tipos de larvas. O tal do coralzinho que a gente chama, né? Mas um pouco maior, assim, eles fazem o consumo. Porque dentro daquela cultura, dentro daquela situação, dentro daquele contexto, para eles isso é tranquilo, isso é normal. E faz parte da cultura. Nós tínhamos até falado na aula gravada de história, essa questão da influência que o meio faz sobre o indivíduo, sobre a pessoa. Dentro daquela situação, isso é normal, porque eles vivem dessa forma. A gente não faz o consumo. Tem pessoas, por exemplo, olha só que situação interessante. Tem pessoas, por exemplo, e aí vocês vão poder falar, né, ver com o pai, com a mãe de vocês, com quem vocês moram, a questão de alguns consumos de algumas proteínas específicas, alguns consumos alimentares específicos. Tem pessoas, por exemplo, que vivem nessa região do nosso Pantanal, aqui no Mato Grosso do Sul, a região do Paraguai, por exemplo, que fazem o consumo de carne de jacaré. Isso mesmo. Então, cada região tem a sua forma de se organizar. Além de outras coisas diferentes também. Pessoas que comem, por exemplo,
carne de capivara, comem, nossa, uma infinidade, carne de tatu, carne até de sucuri, por exemplo, né? Mas isso depende muito do local onde nós estamos, tá certo? Dentro daquela situação. Então isso é muito importante. Não é, eu vou fazer porque eu quero, não. É dentro daquela situação. Dentro daquela situação é você observando como que funciona, aí você vai entender por que se utiliza e por que não se utiliza, tá certo? Bom, o nosso texto aqui da página 36, falado isso, né? Ele fala sobre os insetos no cardápio, né? E aí ele tá falando aqui, né, na página 37, se você já tinha ouvido falar no costume de comer insetos. Sim, eu já ouvi. E vocês já ouviram? O que vocês acham? Já ouviram, aliás? Já ouviram falar sobre comer insetos? Como você imagina que seja o gosto deles? Eu não faço ideia. Não faço, mas assim, talvez, né? Se por acaso eu fosse fazer se eu for fazer uma viagem para algum lugar desse, dependendo do inseto, dá pra gente experimentar, né? Por que não, né? É uma situação, né? Aí ele fala depois, pra você, desculpa pessoal, pra você existe algum inseto bonitinho ou simpático? O que vocês responderam? Eu respondi aqui, ó, formigas, joaninhas e abelhas. São as que eu conheço, né? E que eu me lembrei para poder responder aqui. Né? As joaninhas são tão bonitinhas, né? São vermelhinhas, tem no quintal aqui. É só uma graça. E qual é o mais nojento na sua opinião? O que você colocou? Eu coloquei aqui caramujo. Não gosto, talvez seja pela questão da transmissão das doenças, né? Então eu não gosto. Aí depois nós temos um texto aqui que continua na página 37, o que é um inseto. Né? Espero que vocês tenham feito a leitura. Depois, na página 38, a gente tem mais um texto para fazer a leitura, que é a organização exemplar. Ele vai estar falando das formigas, né? E muito legal, porque tem toda uma estrutura, uma ordem para ser feito um formigueiro. Não é assim, simplesmente vou fazer o buraquinho lá e as formigas vão morar lá. Não é assim. Tem toda uma organização exemplar em torno disso, de como elas fazem, quem é que vai fazer o trabalho, quem é que vai reproduzir as outras formigas, né? Quem é que vai buscar os alimentos, quem é que vai cuidar o formigueiro, né, do ataque dos inimigos. É muito legal. Na página 39 tem um texto dizendo o seguinte, como fazer seu formigueiro. Ele está propondo aqui como que você pode fazer um, se você tiver interesse, né? Como fazer seu formigueiro. Aí nós temos aqui na página 40 exercícios de interpretação. Espero que vocês tenham feito, tá? Quem me perguntou sobre esses exercícios aqui foi a Cíntia. Ela mandou um áudio para mim perguntando que ela estava em dúvida. E aí eu, na medida possível, tentei auxiliar ela sobre as atividades. Mas vamos lá. Número 1, na página 40. Como são as colônias de formigas? O que você respondeu? Como são as colônias? São de uma organização exemplar. As colônias de formigas produzem diferentes tipos de ninho, que podem variar em formato, número de túneis, de câmaras e disposição. Podem ser subterrâneos, construídos em árvores ou na superfície do solo, embaixo de folhas, galhos ou dentro dos troncos. Onde você vai achar isso? Quando você voltar lá na página 38 do seu livro, lá no texto Organização Exemplar, você vai observar, no primeiro parágrafo do texto, já está a resposta da número 1, certo? Número 2, na página 40, tá? Associe corretamente as colunas. Então, ele coloca ali, primeiro, larvas e lupa. Segundo, câmaras. Terceiro, soldados. Quarto, lixo. Quinto, rainha. Ele coloca 5 ali. E logo abaixo, você vai ver que tem a descrição. Então, ele coloca lá. A saúva tem apenas uma em seu ninho. Ela vive em média por 10 anos. E quando morre, a colônia se extingue em poucos meses. Qual é dos itens acima que nós vamos marcar? É o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? O que é que vocês marcaram aí?
Sim, isso mesmo, é a número 5, tá certa a resposta. Vamos na de baixo agora. São responsáveis por proteger as entradas do ninho de possíveis predadores. O que é que vocês marcaram? A número 5 já foi. Vocês marcaram aí. Sim, isso mesmo, a número 3 são os soldados, as formigas soldados. A próxima são os estágios pelos quais são os estágios pelos quais a formiga passa antes de se tornar adulta. Qual é a resposta que vocês colocaram aí? Sim, isso mesmo. A número 1, larvas e pupa. Nelas, as formigas cultivam fungos a partir de folhas em decomposição. Qual foi a resposta que vocês anotaram? Isso mesmo, número 2, câmaras. Abaixo, lugar onde são armazenados restos de fungos, folhas e ainda formigas mortas. O que é que vocês marcaram? Bom, como vocês podem observar, nós já marcamos a questão 5, a 3, a 1, a 2. Qual que sobrou? A 4. Então, nós vamos marcar aqui, a alternativa corresponde ao número 4. É lixo. Isso mesmo. Número 3. A ilustração que acompanha o texto ajudou você a entender como é a estrutura de um formigueiro? Por quê? Aí é a sua resposta pessoal. O que você colocou? Será que aquela imagem te ajudou a compreender como é que funciona um formigueiro? Bom, eu respondi que sim. Por quê? Porque à medida que ele vai explicando a composição de um formigueiro, como ele é feito, e ele mostra a imagem, a gente consegue visualizar aquela estrutura, aquela organização. Então, para mim, foi bastante assim esclarecedor. Então, essa é uma resposta pessoal, tá certo? Talvez alguns podem ter colocado o seguinte: bom, eu não compreendi, eu não entendi. Pode acontecer, a resposta é pessoal aqui. Número 4, na página 41. Releia o primeiro parágrafo do texto, como fazer seu formigueiro. Então, você vai lá e vai ler novamente o primeiro parágrafo do texto. Desculpa, gente. Letra A. O que é necessário para que o formigueiro dure? Aí você releu o parágrafo e aí agora você vai responder. O que é necessário? Coletar uma rainha fecundada. Tem que ter uma rainha fecundada para que você possa ter um formigueiro duradouro, para que ele se prolongue, que ele tenha vida. Letra B. Qual a melhor época para encontrar uma rainha? No texto lá está falando qual é a melhor época. O que é que vocês colocaram aí? Sim, isso mesmo, na primavera. Na primavera é a melhor época para você encontrar rainhas fecundadas. Como é possível diferenciar uma formiga rainha das operárias? Lá no primeiro parágrafo ele está falando. A rainha é maior que as operárias. Isso mesmo. Número 5. O segundo parágrafo desse texto dá instruções de como fazer um formigueiro. Organize o texto em 6 etapas, numerando cada instrução. Aí o que ele está sugerindo aqui? Em uma folha avulsa, vocês podem fazer no caderno ou folha separada mesmo, copie e ilustre essas etapas, explicando como fazer um formigueiro. Então, o que você vai fazer? Ele está sugerindo aqui que você organize o texto em quantas etapas? 6 etapas. Então, aí você vai pegar o segundo parágrafo que ele está dizendo aqui no exercício. Você vai colocar número 1, primeira etapa. Número 2, você vai colocar a descrição. Número 3. E assim você vai fazendo para as outras etapas. Para cada etapa dessa daqui, você vai fazer uma ilustração. Então, você vai dizer o que você tem que fazer e vai fazer uma ilustração na folha. Isso vai ser muito, muito pessoal, porque daí cada um vai poder organizar de uma forma, né? Mas de acordo com o segundo parágrafo, né? Aí você vai colocando
as etapas aqui. Por isso que é importante você numerar. Tá certo? Tirem foto e mandem para mim, que eu quero dar uma olhada. Número 6. Amplie seu vocabulário. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por expressões encontradas no quadro abaixo. Então, nós temos aqui no quadro, como vocês podem observar aqui na página 41, nós temos as palavras acaba, ligação, rainha, buraco e ciclo vital. Aí nós temos as questões A e B. E nas questões A e B, nós temos palavras que estão destacadas. Elas estão em negrito, na cor mais escura. Letra A. As operárias têm um ciclo de vida de cerca de 4 meses. Quando a reprodutora morre, a colônia se extingue em poucos meses. Então, você vai substituir essas palavras em negrito por palavras que estão neste quadro. Então, vamos falar novamente, substituindo as palavras. Qual é a resposta? As operárias têm um ciclo vital. No lugar de ciclo de vida, coloquem ciclo vital, de cerca de 4 meses. Quando a rainha morre, quando a reprodutora, que ele estava falando em cima, quando a rainha morre, então a palavra que nós vamos substituir no lugar de reprodutora é rainha. Morre, a colônia acaba em poucos meses. Letra B. O orifício de conexão pode ser feito com um ferro circular quente. Quais são as palavras que nós podemos substituir? O buraco de ligação, buraco no lugar de orifício e ligação no lugar de conexão. O buraco de ligação pode ser feito com ferro circular quente. É essa a resposta. Número 6. Vamos então dando prosseguimento nas atividades. Agora a gente vai na página 44. Na página 44, nós temos a viagem pelo jardim. Um texto muito interessante, né? Ele traz aqui uma história que a gente pode imaginar muitas coisas, né? E aí você vai responder na página 44, a atividade número 1, e na página 45, a atividade 2. Aí você vai responder, reduzida a altura de 1 centímetro, na página 44. Emília explora o mundo e faz muitas descobertas. O que permitiu ela comparar o médio palmo com a escada rolante viva? Por que será? Por que será que ela fez isso? Número 1. Reduzida a altura de 1 centímetro, Emília explora o mundo e faz muitas descobertas. Letra A. O que permitiu ela comparar o médio palmo com a escada rolante viva? O que vocês colocaram aí como resposta? Se vocês fizeram a leitura do texto, vocês já conseguem colocar a resposta. O que a Emília faz? A Emília ela monta nesse médio palmo, que é uma lagartinha, ela consegue montar nele e consegue descer. E ela faz a primeira descoberta. Então, qual é a resposta? O que permitiu ela comparar o médio palmo com uma escada rolante viva? Pela velocidade que o médio palmo descia. Então, ela conseguiu montar e desceu muito rápido. Por isso, ela conseguiu comparar ele com uma escada rolante. Ela não precisou nem fazer força. Então, é pela velocidade que o médio palmo descia. Letra B. Como era o solo onde estava plantada a hortênsia? Como é que era essa terra? O que vocês puderam observar aí no texto? Ele era o quê? Cheio de pedra. Como vocês podem olhar no texto, aí ela começa a falar assim, tem muitas pedras daqui nessa crosta. Letra C, na página 45. Emília formula uma explicação para o fato de os bichinhos de seu tamanho terem vários pés. Qual é essa explicação? A explicação é, conforme o texto, é para que não se machuquem. Então, se os bichinhos tiverem muitos pés, eles não vão se machucar, porque eles vão ter mais equilíbrio. Pensando nisso, né? Então, tem muitos pés para que não se machuquem. Número 2. O texto conta uma situação fictícia, inventada. No entanto, ela parece ser real. Em sua opinião, o que torna isso possível? O que vocês pensaram a respeito disso? Bom, o que é que torna isso possível? O que torna possível é você imaginar como seria. Imagina, por exemplo, você pegar
Vamos fazer um exercício. A gente pega uma lupa e aí a gente aproxima bem da terra. E a gente começa a observar os bichinhos, né? Começa a observar eles andando, começa a observar aonde eles entram, aonde eles saem, né? O que eles carregam, né? E como que isso é possível? É possível imaginando, é possível você pensar ou até contar a história de como esses animais eles vivem. Como a gente viu anteriormente, nós vimos, por exemplo, a organização do formigueiro. Isso foi observado, isso foi estudado, né? A gente viu que existe toda uma forma de poder essas formigas sobreviverem. E aí, quando a gente vê esse texto aqui, A Viagem pelo Jardim, é possível que a pessoa que tenha escrito isso, que ela tenha não só inventado, imaginado essa história, porque como que uma pessoa vai ser reduzida a 1 centímetro? É só pela imaginação. E aí ela traz isso para a história dela, que ela ficou pequena, e aí ela começa a explorar esse mundo, né? Esse mundo que às vezes a gente não vê, é um mundo que a gente está pisando em cima, né? Mas é possível sim, é preciso ter a imaginação e também ter um conhecimento sobre aquele local, sobre aquela situação que a gente vai contar. Por exemplo, a gente pode criar uma história sobre formigas, né? Porque a gente já viu como as formigas se organizam. Também pode criar uma história sobre pássaros, uma história sobre a água falando com a poluição. Um exemplo. São várias situações. Então são coisas para a gente pensar, né? E aí a gente fazer a nossa criatividade fluir. Bom, essa aqui são a correção das atividades. A gente vai fazer mais na semana que vem. Corrijam, por favor. Tirem foto, enviem para mim no zap, lá no privado, e eu vou olhar de todos, tá? Qualquer dúvida, por favor, me chamem, eu estou à disposição. Outra dica importante, fica em casa, não vai sair na rua, hein? Pelo amor de Deus, só sai se precisar, tá? Ó,